Shalom, queridos, tudo bem com vocês? A gente tá vendo o sol, né? Com aquela imagem daquela baleia enorme cortando de fora a fora. E uma das palavras que Deus tem me dado nesses últimos 15 dias, que eu tenho meditado no Senhor, é essa daqui, que é Isaías 7. Na verdade, essa é a palavra que eu mais medito. Eu leio muito ela. E ela diz assim, ó: sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Então aqui a gente tem um reino, que é o reino de Judá. Que Rezim, rei da Síria, aí a gente tem um segundo país, a Síria. E Peca, filho de Ramalias, rei de Israel, já é um terceiro país, Israel. Sabendo que Judá e Israel são filhos de Jacó, que se dividiu. 10 tribos ficou como povo de Israel e 2 tribos ficou como povo de Judá. Subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra Jerusalém. Então a gente sabe que o povo de Israel, né, e o povo da Síria se levantaram contra o povo de Judá. Né? Então a gente está vendo hoje, aqui nesse texto vai falar que aqueles dias, dos dias de hoje, não tem diferença nenhuma. No final a gente vai ver isso. Aí a gente vai ver que o povo de Israel tentando abater o povo de Judá, tentando fazer com que Judá não existisse mais. Não existisse esse povo, né? E deram um aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Quem que é o governo de Israel? Sempre, por toda a vida, Efraim. Efraim é o governo de Israel. E fez aliança com Efraim, que é o povo de Israel, as 10 tribos. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor ao profeta Isaías. Aí o povo de Judá ficou muito triste, tanto o rei como o povo, né? Então disse o Senhor ao profeta Isaías: agora tu e teu filho Sear Jazube sai ao encontro de Acás, que é o rei de Judá, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. Então Deus mandou eles ir atrás do rei de Judá, o profeta Isaías e o filho dele. E diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses 2 pedaços de tição fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Ramalias. Aí o Senhor chama tanto a Síria como as 10 tribos, o povo de Israel, de 2 pedaços de tição fumegante. Está dizendo que eles têm demônios, aliens. Esses aliens que estavam presos lá no inferno e que através do satanismo saiu do inferno, foi solto e agora habita no corpo deles para perturbar vocês, não fiquem tristes. É isso que Deus está falando. Portanto, a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Ramalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentemo-lo e repartemo-lo entre nós. Ou seja, fazer com que a tribo de Judá não exista, seja repartida um pouco para a Síria e um pouco para Israel. Vamos repartir entre nós, não vai existir mais tribo de Judá. Fica um pouco na Síria e um pouco em Israel. E façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Os homens fazem planos, mas a resposta certa pertence ao Senhor e vem do Senhor. E Deus está falando: não, eu não quero que seja dessa forma. As pessoas falam que Deus não governa o mundo, né? Mas Ele governa. Ele deixa a gente fazer muita coisa, mas Ele governa. Mas a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, daqui 65 anos para frente, conta 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo.
A gente fala muito da Babilônia, são 4 Babilônias. A primeira Babilônia que é Nabucodonosor. Só que a primeira Babilônia só tem o povo de Judá. Quando Nabucodonosor invade Judá, leva todo o povo de Judá. Mas aonde estava as 10 tribos de Jacó? É aqui que Deus está falando. Já tinha sumido. Não faz parte da primeira Babilônia. Por quê? Porque dentro de 65 anos, a tribo de Israel, que são as 10 tribos de Jacó, foram levadas cativas. Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria. A Síria, que é o amiguinho aqui, vai possuir Efraim. Eles não estavam falando, vamos possuir Judá, metade para vocês, metade para nós. A Síria não foi lá falar isso para Israel? Né? Aí Deus está falando, agora eu vou fazer a Síria pegar Israel. E Israel vai deixar de ser povo, porque vai ser povo da Síria. Efraim será Samaria. E a cabeça de Samaria, o filho de Ramalias. O filho de Ramalia não é Israel? E depois a Síria será tomada por Israel. Ou seja, primeiro a Síria pega Israel, daqui 65 anos, deste texto, né, que já faz muitos anos, e depois Israel pega a Síria. E se não crerdes, certamente não fareis firmes. E ali você falando, e crê, hein? Se não crer, também não faço. Tem que crer que eu vou pegar, tem que crer que eu vou fazer, porque se não crer, eu não faço. Então Deus estava cobrando que ele deveria crer, né? E continuou o Senhor a falar com Acás, povo de Judá, dizendo, pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Então Deus já tinha falado, mas Deus queria falar mais. Eu tenho mais para contar. Tenho mais para contar, porque isso aí me deixou muito bravo. E eu tenho mais. Aí Deus falou assim, pede um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Deus chega para o rei de Judá e fala assim, ó, pede a Deus para continuar falando com você. Ou você pede nas profundezas das trevas, vai lá no cão, igual o rei Saul fez, pedindo para aquela bruxa lá buscar o profeta Samuel. Vai lá no cão, pede um sinal para Deus. Ou você pede na presença dele. Acás, porém, disse, não o pedirei, não tentarei o Senhor. Isso aqui remete o quê? Hoje a gente está falando muito do povo de Epstein, sobre as crianças, sobre canibalismo e tudo. Um povo satanista que pratica barbaridade. Aí o Senhor está aqui falando para a casa assim que é de Judá. Vai, Judá. Se mete nessas coisas também. Seja satanista. E aí o rei de Judá falou, não tentarei o Senhor. Falou para Isaías. E Deus já está falando, o povo de Judá é diferente. Eles são diferentes. Eles não vão me buscar nas trevas. É possível buscar Deus nas trevas? Deus não vem da forma como eles gostam. Tipo, o profeta Samuel chegava e falou, o que foi que você está atormentando aí meu sono? Você vai morrer sim, você vai para o inferno. Buscou, mas não é que vai ter a resposta que deseja, né? E aí aqui ele está falando, não tentarei o Senhor. O povo de Judá não faz isso, né? Aí eu fui lá e falei o seguinte, esse povo aí não é Judá não. Esse povo é israelita. Por que eu falei isso? Porque a Bíblia vem contando as histórias e vem falando sobre o que a gente é capaz de fazer, o que a gente não é capaz de fazer, sobre o que a gente faz, o que a gente não faz. Entende? A Bíblia vem falando. Por que Deus escolheu a casa de Davi? A casa de Davi não faz esse tipo de coisa. Por isso Deus escolheu o povo de Davi para reinar. Entende? Deus sabe o que faz, né? Então ele disse, ouve agora, ó casa de Davi, pouco vos é fadigardes os homens, senão que ainda fadigueis também ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá, que é Maria, há mais de 2000 anos atrás, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que é o nosso Mashiach, nosso Deus.
Manteiga e mel comerás, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Ou seja, desde que a Virgem Maria deu à luz ao Filho de Deus, o Machia, a palavra, ela vai alcançar o mundo. Manteiga e mel comerá. O mundo vai saber de tudo. Gente que é de Jacó, gente que não é de Jacó, Israel, Judá, qualquer um vai saber. E aqui o Senhor está falando. Até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Até que ele se canse e arrebata a sua igreja e o mundo acaba. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfada será desamparada dos seus dois reis. Então, aquele pedaço de terra lá, antes que ele arrebate o seu povo, antes que ele rejeite o mal e escolha o seu povo e leve o seu povo embora, aquela terra fica inabitável. Então, aqui ele já estava falando lá do futuro, o que ia acontecer. Isso já aconteceu. 65 anos depois, a Síria pegou Israel. Levou embora para um país, está escrito na Bíblia, e depois levou eles para onde? Para Jope. Síria e Israel eram um povo só. Está misturado, está muito misturado. E depois Israel se levanta e pega a Síria. E aí a gente já está falando de Roma, quando eles estão já em Roma. Enquanto eles estavam lá em Jope, ainda a cabeça deles era a Síria. Em Jope, quando Jonas foi lá, que era o cabeça das 10 tribos de Israel que estava lá. A palavra de Deus fala que era a Síria. Quando é que Israel tomou a Síria? Quando eles estavam em Roma. Então a terra seria desamparada dos dois reis, que aconteceu depois que o Machia nasceu, morreu, ressuscitou dos mortos. Israel foi desamparado, Israel ficou vazio. Mas o Senhor fará vir sobre ti. Quando Israel ficou vazio? Quando Israel ficou vazio, quando eles pegaram Israel. Eles foram lá e pegou Israel. A Síria, e levou a Síria embora. O que eles fizeram? O que a palavra de Deus fala? Que eles pegaram os filhos de Ismael e puseram lá para cuidar da terra. Que é hoje o povo de Gaza. Gaza está cuidando da terra até hoje. Né? Será desamparada dos seus dois reis, né? E aí é outro texto bíblico que fala isso, né? Que daí o rei da Síria foi lá, pegou a tribo de Israel, as 10 tribos, levou embora e trouxe um povo, que é o povo de Ismael. Esse povo de Ismael está lá, e até hoje está lá. Mas o Senhor fará vir sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre a casa do teu pai, pelo rei da Síria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Então, ou seja, Israel ia sofrer muito, e Judá também. Né, ainda pela Síria. Isso já aconteceu. É um povo muito mau. Quando se junta Efraim e Síria, nasce um povo muito diferente, um povo muito mau. Tanto que a gente vai lá para Jope e a gente vê que eles são cruéis, né? Quando eu falei, esse povo é israelita. Não é generalizando. Mas é uma mistura de Efraim com Síria. Nasce um povo muito mau. Né? Efraim se separou de Judá, né? Desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que anda na terra da Síria, que o Senhor já está falando no fim do mundo. Aí o Senhor já está falando assim, no fim do mundo. É isso que vocês estão imaginando mesmo. É Efraim ou Síria? Está misturado. Né? Anda na terra da Síria. E virão e pousarão todo nos vales desertos e nas fendas das rochas e em todos os espinhos e em todas as florestas. Naquele dia, refará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos e os pés e até a barba totalmente tirará. O que o senhor está falando? O Trump, ele é lá da Alemanha. Ok. Ele é alemão.
Só que o povo de Israel, quando a terra ficou vazia dos seus 2 reis, que foi logo depois que o papai Jesus ressuscitou dos mortos, não ficou ninguém na terra, eles se esparramaram. Porque depois o Senhor juntou eles, que é quando tem as luzinhas. O Senhor falou, eu vou juntar as 2 tribos de novo para que venha o Elias e meu filho, que é João Batista e meu filho. É onde tem as luzinhas dos Macabeus. E daí depois o papai Jesus nasce, morre, ressuscita dos mortos, passa mais 70 anos, aí eles são esparramados de novo. Então eles estavam juntos. O papai Jesus juntou, tanto que uma das festas que eu pouco faço parte de festas, sabe, assim, judaicas, mas uma das festas que eu não abro mão, que é a festa dos Macabeus, por causa disso, que o pai falou, eu vou juntar as 2 tribos para que o Elias e meu filho venha, que é João Batista e o papai Jesus. Aí eu faço parte, aí eu coloco a árvore de Natal, não coloco imagem, mas a arvorinha eu coloco, né? Eu faço parte dessa festa, eu acho ela maravilhosa por causa disso. Aí o Senhor junta e depois o Senhor esparrama de novo. Então tá, aí o Senhor esparrama eles de novo. Quando o Senhor esparrama eles de novo, eles já não estavam misturados? Quando eles estão lá em Jope, né, eles não são as 10 tribos de Israel junto com a Síria, não tá junto. Quando eles estão em Roma, não tá junto. Então significa que o Trump, mesmo que ele acha que ele é judeu, um efraimita, mas pelas atitudes dele, do rei do norte, do que ele faz, ele não é, ele é sírio. O Trump não é efraimita, ele é da Síria. É difícil, né? Mas e os pés até a barba totalmente tirará. Sucederá naquele dia que alguém criará uma vaca e 2 ovelhas. E acontecerá que por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Suceder também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides do valor de 1000 moedas de prata será para as sarças e os espinheiros. Ou seja, nessa época aqui, o que se fala de prosperidade, você vai falar assim, mas e as autoridades da terra que estão fazendo essa barbaridade? É para as sarças e para os espinheiros. Aí eles colocam o sinal do 666. Eles vão até Satanás. Satanás manda eles fazer esses sacrifícios. Eles são milionários, só compra e vende quem é da besta, quem coloca o 666, é as sarças e os espinheiros. Esses são os ricos. Então o Senhor já está falando, naquele tempo será o 666. Quem é rico, né? Rico a esse ponto, né? São os que cometem essas barbaridades que a gente está no tempo de Epstein, né? Mas que ele aprendeu lá com a Inglaterra. A Inglaterra quem ensinou, foi os papas que ensinou a Inglaterra a fazer isso, que é o mesmo povo, tudo, e depois a Inglaterra, enfim, né? Deixa a justiça tomar conta, né? A gente só ora agora. Para as sarças e para os espinheiros. Então o Senhor já está falando aqui, ó. Moedas de prata, dinheiro é com eles mesmo. Para as sarças e para os espinheiros, aqueles que matam criança e comem. No satanismo. A gente está no Isaías, né? 7:23, onde vai por 24. Com arcos e flechas se entrará nele, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. Com arcos e flechas entrará nele, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. Então, esse povo mau, esse povo ruim, esse povo que judia, é o que está governando toda a terra, né? Fazendo maldade. E também todos os montes costumam cavar com enxadas, se não irá. E a minha Bíblia está tão riscada que eu não estou nem chegando assim. E também a todos os montes que costumam cavar com enxadas, se não irá, por causa do temor das sarças dos espinheiros, mas servirão para se mandarem para lá os bois, para serem pisados pelas ovelhas. E aí aqui o que o Senhor vem falando, né? A gente vai ver aqui que tempo é esse que a gente está vivendo, né? Sucederá naquele dia que alguém criará, no 7:21, uma vaca e 2 ovelhas. Ou seja, nesse tempo, o profeta Isaías está falando com o rei Acaz, né? Está falando assim, Acaz vai ter os 2 ovelhinhas de Deus, que é as 2 testemunhas de Jesus. E também vai ter toda a igreja pregando o evangelho no fim do mundo. E também todos os montes que costumam cavar com enxada, se não irá, por causa do temor das sarças dos espinheiros, mas servirão para se mandarem para lá.
Daí o Senhor está falando assim, que quem está governando agora é Israel e Síria, esse povo mau. Né? O Trump é Ciro. Ele falou, eu sou judeu. Ele pode bater o pé no chão tanto que ele quiser. Pode bater. Ele não é. Ele falou, eu sou alemão, não, é que é cananeu, né? Os alemães são cananeus. O Hitler, ele é cananeu. A mãe de Hitler era judia. E o pai de Hitler era cananeu, alemão. Então Hitler era alemão com cananeu, com israelita, né? A família de Hitler. Mas o Trump não, o Trump ele é sírio, ele é da Síria. Misturou demais, não tem como falar, né? Tá tão misturado. Aí o que acontece? Aí esse povo aí que é da Síria e Israel, fazendo todo esse inferno na terra hoje, traz o resto, olha lá, ó. Também todos os montes que costumam cavar, tudo aquilo que não é bom, que faz maldade, não tanto, mas faz. Que costuma cavar, que costuma fazer feitiçaria também. Pode não ter comida às crianças, mas que também faz feitiçaria, faz. Com enxadas, se não irá por causa do temor das sarças e dos espinheiros, mas serão para se mandarem para lá. Ou seja, então a gente vai ter também outros reis que não é a Síria, nem o Israel, que é o Efraim, né? E no caso o Trump, que é Ciro, né? A gente vai ter esses outros reis que o senhor está falando, e também a gente que também não é boa não, esses outros reis aí, ó, mas vai mandar para lá. Eles também têm medo desses povos, porque esse povo é macumbeiro, mas eles também são, né? E os bois para serem pisados pelas ovelhas, né? Aí fala assim, mas para serem pisados pelas ovelhas, como assim pisados pelas ovelhas? Então agora a gente vai terminar o texto, a gente já sabe que esse povo é mau, que daí tem os outros reis que também é tudo mal, não tanto, mas é mal também, é feiticeiro também, cava também, mata os outros também, tá? Mandado tudo junto, tá tudo misturado aí. Aí fala para ser pisado pelas ovelhas. E aí, que negócio é de ser pisado pelas ovelhas? Porque ovelhas somos nós, o povo de Jesus Cristo. Por quê? Porque a gente já não falou lá que o Machia fala assim, ó, no 16, na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, até antes que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem, chegou o tempo que ele escolhe o bem. Chegou o tempo que se eles aprontam, o pai apaga o sol, apaga a lua, vem buscar a gente. O sonho deles não vai realizar. O que eles querem não vai possuir. Não vai acontecer, vai virar um furdunço. Mas eles não serão bem-sucedidos nos seus planos. E o Senhor vem dando a palavra para a gente. Vem falando com a gente. Então esse texto que eu gosto muito, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que aconteceu lá, e aí vem as revelações do futuro, né? Queridos, aí a gente viu que o papai colocou uma baleia gigante querendo falar comigo, né? Eu não estou mais olhando muito para o 3 e Atlas, para as erupções solares, né? Eles também não deixam, eles não colocam mais vídeo para mim, tá contendo bastante para mim estudar, né? Para não ensinar vocês. Eu também não estou olhando muito mais, não. E o pai esses dias me cobrou, né? Aí ele pôs uma baleia gigante lá. Eu orei e falei, pai, o que o senhor quer falar comigo? Ele falou, filha, duas coisas. O pai faz o que quer. O pai ainda pode te mandar para lá se o pai quiser. E a segunda coisa que eu gostaria que você falasse para o povo de Israel e da Síria, tem os maus, né, no meio deles, mas o Pai ama todo aquele que se converte, todo aquele que me quer. Não é porque é sírio e não é porque é israelita que o Pai vai abandonar. No caso do Magog, ele é da tribo de Dan. Ele é danita. Esses dias Deus me mostrou 2 textos bíblicos. E falou, aqui, filha, ele é danita. E eu falei, ai, pai, eu achava que ele era efraimita. No começo eu achei que ele era danita, depois eu achei que ele era Efraim. Aí eu falei, não, ele é Efraim. Deus falou, não, ele é danita, ele é da tribo de Dan. Né? Mesmo que seja da tribo de Dan, não importa se você é judeu, se você é da Índia, que é o povo de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. Então, mesmo que seja índio, que é a família de Abraão, mesmo que seja egípcio, não importa.
todo aquele que me amar, né? O Pai também ama e o Pai perdoa. Amém? Então eu faço um convite a você para você ficar pertinho do Papai Jesus. Não ficar olhando muito para a tribo, para isso, para aquilo, que o Trump quer Ciro. Não olha para essas coisas, não. E se os outros aí que Efraimita e os outros boi também. Não olha, não. Fica com o Papai Jesus, amém? Converte a Ele, aceite Ele como seu único e suficiente Salvador, medita na palavra dEle, na lei dEle, ser fiel a Ele. Ele fala: aquele que me ama obedece os meus mandamentos, amém? Shalom e até o próximo vídeo.